Alô, meu povo! Cara, eu acho que fazia tempo que eu não demorava 7 dias pra postar outro vídeo. Mas só pra explicar pra vocês, eu tô trabalhando na CCXP, né, que é o maior evento de cultura pop do mundo. Minha cadeira, sei lá o que aconteceu aqui. Bom, então, gente, tô trabalhando na CCXP, então essa última semana foi uma loucura pra mim. Inclusive, eu quero criar muito conteúdo pra vocês sobre a CCXP, então antes de começar esse vídeo, eu quero que vocês deixem aqui nos comentários quais conteúdos sobre a CCXP vocês querem saber pra se prepararem pra feira, ou mesmo só pra saber por curiosidade, quem sabe, talvez não compraram o ingresso esse ano, mas vão querer participar no ano que vem. Então, tirem suas dúvidas aí, caso vocês tenham alguma, porque eu provavelmente vou gravar sobre a CCXP. E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Uma Geek Me Disse. Pra quem não me conhece, o meu nome é Giovana, mas você pode me chamar de Gil, do jeito que você quiser. Hoje a pauta vai ser para a galera de teorias de plantão que está aqui. Eu vi que muita gente começou a se inscrever no canal por conta de 1899. Eu tive um vídeo de teorias aqui antes da série começar, um review do que eu achei do primeiro episódio e também um vídeo sobre o que rolou da Mari Canin. Então tem uma galera de 1899 aqui e consequentemente uma galera que também gosta muito de Dark. E cara, essas duas séries, o ponto principal delas, além de elas serem muito inteligentes, é que elas te dão muita abertura pra teorizar. Teorizar, pensar, quebrar a cabeça pra... Meu, o que tá acontecendo aqui nesse cenário? Então, aos amantes das teorias, dos plot twists, tanto 1899 como Dark são obras perfeitas. São duas obras muito inteligentes e se vocês gostaram dessas duas obras, eu tenho certeza que vocês também são inteligentes. Nesse sentido, eu não sei se vocês são da mesma vibe que eu, mas eu acabo ficando meio fissurada pelas coisas que eu gosto, sabe? Eu quero descobrir mais a fundo, entender o que tá acontecendo, quero consumir tudo de uma vez, sabe? Eu passo a ter anseio por mais coisas sobre o tema, ou mais coisas que minimamente me ensinem um pouco mais sobre o tema que tá sendo abordado lá. Então eu resolvi compartilhar com vocês algumas obras que se mostraram essenciais na minha caminhada, principalmente pra teorizar sobre Dark. Mesmo antes de criar o canal, eu já teorizava muito, era uma coisa que eu me interessava, não tinha muita pessoa pra falar, mas eu sempre me interessei em tentar entender um pouco mais. Então são obras que eu comprei antes de comprar o canal, Obras que eu comprei antes de iniciar o canal, mas durante a Uma Geek Me Disse, eu também fiz um bloco de teorias, uma maratona de teorias sobre a terceira temporada. Eu consegui pegar a terceira temporada como Uma Geek Me Disse, gente, foi um surto completo. Muitas dessas obras me ajudaram não só a entender mais o universo, mas também a acertar algumas teorias. Teve gente aqui que comentou: nossa, queria morar na sua cabeça durante 15 minutos pra entender o que se passa lá. Gente, o que se passa na minha cabeça basicamente é um macaco bate-prato tentando entender o que tá acontecendo. Mas as obras realmente me ajudaram a teorizar, inclusive me ajudaram a teorizar certo, e muita coisa eu viajei, óbvio, muita coisa eu viajei, mas mesmo tendo viajado, muita coisa foi aprendizado, então pra mim tá valendo. Então vamos lá, bora pras recomendações. Elas são obras diferentes entre si. Olha o pernilongo. Vocês viram o pernilongo na câmera? Entre si. Mano, toda vez tem pernilongo quando eu tô gravando. Bom, enfim, tudo que eu vou recomendar aqui hoje aborda alguns elementos, principalmente de física quântica, mas não necessariamente de uma forma técnica, tá? Você não vai ler literalmente um livro de física, você vai ler algo mais dinâmico e tem algumas recomendações que se diferem bastante de outras no que tange ao uma leitura mais técnica, uma leitura mais difícil e uma leitura mais gostosa, né? Entre aspas, porque assim, eu gosto das duas, mas depende do seu perfil aí de pessoa. E cara, só pra vocês entenderem, eu era assim a pessoa que odiava física na escola, mas estudando por fora eu acabei me interessando muito pelo assunto, principalmente por quântica, e por consequência acabei me aprofundando cada vez mais nas obras que têm relacionamento com o tema. Então eu acho que verdadeiramente qualquer pessoa que seja leiga, mas que se interessou minimamente pelos assuntos abordados na série, também vai gostar dessas obras que eu vou recomendar aqui hoje. Bom, vamos começar com o meu xodó da vida, que além de ser um livro incrível, é o roteiro de um dos meus filmes favoritos. Inclusive, também recomendo muito o filme pra vocês. O livro de Donnie Darko, da Dark Side, é um prato cheio por inúmeras razões diferentes. Primeiramente, o livro é um roteiro do filme, então isso te possibilita analisar minuciosamente tudo que foi apresentado no filme. Pra vocês entenderem um pouco, sem spoilers, Donnie Darko conta sobre a história... Caralho, é difícil falar de Donnie Darko. É
É um filme de ficção que conta a história de um cara chamado Donnie, bem na dele, tá? Não tem muitos amigos, e ele tem algumas visões, inclusive a de um coelho esquisito que o avisa que o mundo acabará em um mês. Depois disso, inúmeros acontecimentos bizarros passam a acontecer. A trama é repleta de diálogos inteligentes e é um quebra-cabeça ambulante na medida que lida com teorias da física quântica, viagem no tempo, universos variados, literalmente explode a cabeça. Por sinal, pra quem conferiu o filme também, presta atenção na trilha sonora que é bizarra de boa. Enfim, o livro conta com um roteiro, como eu afirmei pra vocês, e também com uma entrevista com o Richard Kelly, que é o diretor do filme. Além disso, tem o livro ficcional A Filosofia da Viagem no Tempo, que é um livro ficcional apresentado em Donnie Darko. Ele faz parte da trama do filme e é super importante, citado bastante, inclusive. E são poucas páginas, né, porque ele é ficcional, ele deve ter, tipo... Tem, tipo, 10 páginas. Mas, ó, eu tava folheando aqui o livro, olha como ele é foda. Olha que irado. Olha lá a intro. Dá pra ver, meninas. Aí aqui, ó, a filosofia da viagem no tempo começa no final do livro. A trilha sonora é tão foda que tá aqui no livro também, a trilha sonora completa. Enfim, foda demais. Esse é a filosofia da viagem no tempo que tem aqui dentro. Eu falei que é bem pequeno. Apesar dele ser pequeno, ele foi um dos principais livros que me ajudaram a teorizar sobre Dark. Não é brincadeira. Foi um dos principais pilares para os meus desenvolvimentos de bate-papos, teorias, inclusive muitas que eu acertei. Bom, vamos para a segunda obra, que aí ela é um pouco diferente, inclusive eu não tenho ela aqui fisicamente porque eu emprestei para um amigo meu. Ela é um pouco mais técnica, mas ela funciona assim para leigos e para quem quer entender um pouquinho mais sobre física. Astrofísica para Apressados é um livro do Neil deGrasse, e uma coisa que o Neil deGrasse sabe fazer muito bem é ser didático quando ele ensina. O Neil é um astrofísico e escritor americano e assim, o cara, ele é uma máquina. Interessado em astronomia desde os 9 anos, ele investigou formação e evolução estelar, cosmologia, astronomia galáctica, isso sem falar nas ocupações do caralho que ele tem. Cargos nas universidades mais renomadas, Maryland, Princeton, Museu Americano da História Natural, Planetário Hayden, enfim. Ah, fun fact, ele foi um dos grandes responsáveis e defensores pelo rebaixamento de Plutão como planeta. Além disso, ele é autor de inúmeros livros de astronomia, inclusive um dos meus favoritos da vida, que é Astrofísica para Apressados. O título foi literalmente a primeira coisa que me chamou a atenção, porque eu era uma pessoa na época que queria entender mais sobre astrofísica e também era uma pessoa apressada. Estudante de direito, que é estagiário, véi, eu não desejo isso pra ninguém na vida, porque puta que pariu, ô vidinha sofrida. Vamos lá, Astrofísica pra Apressados é mais técnico do que Donnie Darko, na medida que ele não te conta uma história, ele te explica conceitos e elementos físicos. Ele literalmente traduz o cosmos, tenta nos explicar o lugar que a gente ocupa aqui no espaço, nesse universo. O meio que tenta mostrar o que tudo isso que a gente chama de vida e universo realmente significam. São conhecimentos fundamentais sobre todas as principais ideias e descobertas relacionadas ao universo, a todos os que curtem ciência e se interessam pelos mistérios do espaço. A leitura não é difícil, inclusive aos que talvez procurem uma leitura mais difícil, eu super recomendo O Universo Elegante, do Brian Greene, mas no caso, esse do Neil, ele não é muito difícil não, porque ele é muito didático, ele explica de uma forma bem dinâmica. Mas mesmo assim, é importante citar que é um livro técnico, não conta uma história, são elementos mesmos, é um livro, tipo, que literalmente tá lá pra te ensinar elementos teóricos e comprovados fisicamente, então assim, talvez seja uma coisa um pouco mais maçante pra quem não curte muito, mas eu super recomendo a leitura. A terceira obra, diretamente ligada às teorias que a gente consegue ter em 1899, não necessariamente a Dark, mas também não é limitada a 1899, tem muitas outras obras, muitos outros conteúdos que a gente pode usar esse livro pra aprender um pouquinho mais. Inclusive, eu lembrei muito de Sandman na hora que eu comprei Sonhos, do Carl Jung. O Carl Jung, ele foi um psiquiatra suíço responsável por fundar a psicologia analítica, que explora a importância da psique individual e sua busca pela totalidade. Como pesquisador em um hospital psiquiátrico na Suíça, o Jung chamou muito a atenção do nosso querido Sigmund Freud, o fundador da psicanálise, e vários conceitos desenvolvidos pelos dois apresentam semelhanças. Também apresentam diferenças, inclusive a interpretação de sonhos do Freud e a interpretação de sonhos do Jung é bem
origem distinta. Visto que os criadores de 1899 e Dark comentaram em uma entrevista que eles são adeptos da teoria do Jung, eu preferi comprar esse livro aqui da editora Vozes pra ler, entender um pouquinho mais e me preparar para as teorias das próximas temporadas. Sonhos é o único livro aqui que eu não posso recomendar com 100% de propriedade porque eu estou no 3º capítulo. Mas eu vou ler pra vocês o trecho principal que fez com que eu me encantasse e com que eu me interessasse pela leitura. Os sonhos foram, durante muito tempo, considerados bons ou maus presságios. A crença moderna, porém, de que se relacionam diretamente com a psicologia de cada um e com as atitudes e padrões de comportamento de quem sonha, deriva do trabalho pioneiro de Jung, responsável por apresentar a ideia de que nos sonhos, o inconsciente emerge de forma muito nítida. Esse livro prático e abrangente é uma excelente introdução para a compreensão dos sonhos com base nos princípios da psicologia analítica. O modelo da psique, segundo Jung, é discutido de modo conciso, com muitos exemplos clínicos de sonhos e da forma como podem ser interpretados em seu contexto. Uma atenção particular é dada aos temas comuns e repetidos, que eu pelo menos tenho bastante: quedas, perseguições, casas, carros, mortes, mágoas, casamentos, o fim do mundo, símbolos sexuais, etc. E também aos sonhos traumatizantes e sua função intencional e compensatória, incluindo os que prognosticam doenças ou mudanças físicas e os que se relacionam às etapas da vida e ao processo de individualização. Cara, o tema do subconsciente é um tema que eu nunca tinha estudado antes e eu tô achando muito interessante. Apesar de eu não ter estudado antes, eu sempre me interessei bastante. Inclusive teve uma época que eu tentei começar a anotar os meus sonhos. Eu não consegui botar em prática porque eu anotava no celular e acabava perdendo o sono, mas talvez eu vá tentar botar em prática escrevendo mesmo, e é isso aí, pra não me distrair com o celular. Inclusive, o interesse por sonhos e subconsciente despertou muito também com o Sandman e agora se consagrou com 1899. A penúltima indicação é uma minissérie televisiva que tá disponível no Disney Plus e também no YouTube. A série chama Cosmos, do Carl Sagan, e pra quem tá mais interessado em livros, também existe um livro Cosmos, do Carl Sagan. Então, eu tô só sugerindo aqui a série porque eu assisti a série e não li o livro. O Carl Sagan, ele é um dos maiores nomes da história quando se trata de astronomia, e a minissérie trata exatamente da área que é o seu carro-chefe. Apresenta inúmeros temas científicos, desde a origem da vida até o futuro da humanidade. Apesar de ser um pouquinho mais técnica também, o Sagan, ele é extremamente didático apresentando, então parece uma série comum como qualquer outra, é irada. Eu tenho plena consciência de que a maioria aqui que tem interesse em ciência não vai ter o menor problema em assistir. Por fim, mais ou menos importante, eu vou recomendar um livro aqui que não tem absolutamente nada a ver com o título desse vídeo aqui. Ele não tem nada a ver, ele não tem abordagem física, científica, se difere completamente de todas as obras que eu disse aqui, mas ele foi o livro pioneiro pra eu me tornar quem eu sou hoje, no sentido de que, cara, você não precisa só analisar a narrativa, os elementos narrativos que estão lá na sua cara. Você precisa analisar tudo e mais um pouco. Porque assim, os plot twists estão lá naquelas pequenas análises, naquelas pequenas inserções, nos pequenos detalhes. Quem me ensinou isso foi a nossa querida Agatha Christie, com o livro E Não Sobrou Nenhum. A Agatha Christie é um dos maiores nomes na escrita de romance policial e eu queria recomendar pra vocês esse livro que eu li quando eu era muito nova, muito. Eu li, sei lá, 4ª série da escola, menos até. Eu realmente não lembro em que ano que foi, mas assim, eu era muito nova e me marcou de formas extremas, porque assim, a reviravolta que tem lá é absurda e a trama, a construção da trama em si é muito boa também. Então não é só a reviravolta do final, mas também a construção da narrativa inteira que faz com que você se sinta um detetive. Você tá lá tentando desvendar as coisas conforme o livro vai passando, você se sente dentro da história. E hoje em dia é assim que eu me sinto em 1899 e em Dark. Talvez tenha sido principalmente por conta dessa minha leitura de E Não Sobrou Nenhum, que é um livro que te faz se sentir mesmo um detetive, assim como muitos outros livros da Agatha Christie. Então, literalmente, ele me deu muita base pra eu desenvolver essa pessoa surtada e louca das teorias que eu sou hoje, inclusive o Pernilongo. Bom, gente, além de todos esses livros que eu comentei pra vocês e a minissérie, existem muitas outras obras que contemplam um pouco mais desse universo, principalmente filmes. Esse é um assunto que eu gosto muito, né? Eu não sou especializada em nada, mas eu gosto muito, já li pra caramba. Então, se vocês tiverem interesse em mais recomendações, seja de filmes, livros, contos, enfim,
que vocês possam se interessar também, tendo essa abordagem científica, física, que é uma abordagem muito gostosa pra você entender um pouco mais de todos esses segredos do universo. Podem deixar aqui nos comentários, não sei se esse vídeo vai ser muito bem repercutido, porque tô testando aqui a audiência com relação a isso, porque é um assunto bem diferenciado, mas espero que vocês gostem e não deixem de deixar aqui nos comentários o que vocês acharam. Se curtiram o vídeo, não deixem de dar a sua curtida, se inscreverem no canal e, óbvio, como eu disse no começo do vídeo, também comentem aqui o que vocês querem ver da CCXP, que eu tô assim, ó, todo vapor pra falar da CCXP. É isso, gente, um beijinho e até os próximos vídeos.